Servo de Deus, aceitem a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus acima de tudo pela bênção da sua salvação. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele já tem falado nesta noite conosco, nos exortado, nos instruído, nos renovado e nos alegrado da presença do seu Espírito. Eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo de número 18, e também o verso 18. Não dá mais tempo para nós termos um desenvolvimento de uma mensagem, mas eu creio que o Senhor tem uma meditação na linha daquilo que nós já temos ouvido nessa noite. Se você porventura estiver ao lado de alguém que não tem a Bíblia, Glória a Deus. alguém que é novo convertido, alguém que talvez esqueceu, dê uma caracterização que não tem problema nenhum. Mas nós iremos ler com muito cuidado, com muita reverência. E ao passo que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos sendo também instruídos por Deus. Lucas capítulo de número 18, verso de número 18. Quantos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a Bíblia: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu observo desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terá o tesouro do céu, e depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso, disse: logo, quem pode se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos ou mulher, filhos pelo reino de Deus, e não acha de receber muito nesse mundo, e ainda na vida vindoura, a vida eterna. Amém? Tomem a cena em nome de Jesus. Tem uma coisa que foi um privilégio somente dos discípulos, somente aqueles que andaram próximo de Cristo puderam desfrutar de uma coisa que a igreja não possui. A igreja não teve essa oportunidade. Os discípulos, os apóstolos, desfrutaram da pessoalidade de Jesus. Eles viram Jesus como pessoa, na forma humana. Por isso, depois, o próprio Jesus nos consola, sabendo que nós teríamos depois, que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Mas os discípulos tiveram o privilégio de, por exemplo, ver Jesus acordar, ver Jesus almoçar com Cristo, viu Jesus comunicando as verdades de uma forma simples. Isso é desfrutar da pessoalidade. E a forma que Jesus está expondo esse ensino, Jesus vai andando provavelmente para Jerusalém, está no meio do seu ministério. Jesus vai comunicando as verdades, andando e falando com as pessoas. Ele vai, inclusive, ele se deixa ser interrompido. Ele vai andando e tocando, falando com um, falando com o outro. Não havia uma comunidade
uma comodidade como a que nós temos nessa noite. E nesse cenário aqui, alguém interrompe Jesus. Depois Jesus dá uma série de ensinamentos de refutar os escribas, de refutar a falsa religião, de falar do templo. Jesus vai falando. E alguém no meio do caminho o interrompe. Diz: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E essa pergunta, eu peguei isso como leitura áurea, que é uma pergunta de uma geração inquieta. Essa pergunta, como aqui nos antecedeu o pastor, essa questão da salvação, de pilares para herdar a salvação, é inclusive um marco da mensagem da igreja. É postal, uma base, um pilar central da igreja é comunicar a salvação às pessoas. E Jesus é interrompido exatamente por uma pergunta, e uma pergunta inquieta. Eu poderia até dizer que é a cara de uma geração perguntando a Deus, perguntando ao Pai: o que é que eu faço para herdar a salvação? E esse jovem fala no contexto de herdar, sendo ele rico, no contexto de adquirir, talvez pensando que se pudesse comprar sem sacrifícios, apenas pelo preço das suas riquezas. E Jesus lhe responde e deixa ele frustrado. Interessante as respostas de Jesus. Eu quero dizer essa noite que o Evangelho não é uma religião de respostas prontas. Vai contrapor, inclusive, essa postura do Evangelho no Brasil de 7 dias, de 7 campanhas, de 17 vezes. Não é essa a postura de Cristo. Jesus, ele dá resposta às pessoas e leva as pessoas a tomar uma decisão. E diante desse contexto, rapidamente, eu quero vos dizer que Jesus responde a alguém e leva essa pessoa a tomar uma decisão, seja ela qual for. Qual é a postura da igreja? Qual é a postura de alguém que prega o Evangelho? Qual é o cerne de uma mensagem evangélica? É confrontar alguém, não desprezar a sua dignidade, valorizar a sua fé e levá-lo a tomar uma decisão. Qual é o evangelho de confusão? Qual é a postura do evangelho que não é bíblico? É o evangelho que traz comodidade, que massageia o ego e deixa a pessoa do jeito que está. Todas as vezes que Jesus se encontra com alguém, a pessoa sai impactada. E essa noite, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir aqui essa noite. Esse lugar só é válido como igreja, só é válido como culto, se for lugar de proporcionar encontros transformadores. Inclusive essa mensagem, ela só é válida se propuser, se abrir um leque de possibilidades para muita gente aqui nesta noite se reconciliar com Deus, se reconciliar com a família, se reconciliar com a igreja, se reconciliar com o seu pastor, com o seu esposo, com sua esposa, porque o Evangelho produz mudança. Enquanto esse homem se encontra, ele faz uma pergunta inquieta. Segunda pergunta nesse contexto é outra pergunta mais inquieta ainda, porque Jesus, ele vai responder aquele moço dentro do contexto dele. Isso aqui não é doutrina, vender tudo que tem. Dentro do contexto daquele moço, Jesus vai responder que ele venda tudo, satisfazendo, confrontando o seu coração, aquilo que está no interior do coração. Jesus confronta aquele homem e ele fica agora a tomar uma decisão. Porque
vida é de alguém que foi traído, alguém que não foi compreendido, alguém que foi vilipendiado, eu não sei, mas Jesus se responde também dentro desse contexto, dizendo: eu tenho solução para a tua vida. Pergunta de uma geração inquieta, pessoas que precisam de um norte para a vida, que não precisava na área de riqueza, não precisava de honra porque era um príncipe, não precisava de fama porque era conhecido em Israel, ele precisava de uma coisa chamada de paz. Outra pessoa, lá no capítulo 13, chega e tenta provar Jesus e faz a mesma pergunta. Alguém chega para Jesus e diz assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Essa pergunta é atual, inclusive se discute nos bancos da faculdade. E aquele escriba, aquele religioso, Jesus disse assim: olha, para herdar a vida eterna é simples, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, para resolver o problema. E aí ele tenta provar Jesus mais uma vez. Diz assim: quem é o meu próximo? Jesus está caminhando. É como se Jesus estivesse dizendo: eu queria que você perguntasse exatamente isso. Eu estava esperando, eu estou por esse caminho querendo alguém que pergunte isso. E quando aquele homem pergunta quem é o meu próximo, Jesus disse assim: olha, de Jerusalém para Jericó desce alguém pela estrada mais difícil que ninguém quer descer, e foi roubado, foi espancado e ficou quase morto. E passou um religioso, um sacerdote, passou outro religioso como você, e não só morreu, mas passou alguém excluído da religião e que colocou nos braços e socorreu. Quem é o próximo daquele homem? Disse assim: olha, foi que deu socorro. Eu quero dizer esta noite que há uma resposta de Deus para você saciar as tuas dúvidas da religião também. Agora cura os seus conflitos porque é da igreja, os seus conflitos porque é da Bíblia, os teus conflitos porque é da tua fraqueza. Seja qual for a tua dúvida, há um Pai Celeste nesta noite com os braços abertos dizendo: eu tenho resposta para você. Quantos acreditam assim? Eu queria orar por você com a permissão do pastor. Eu queria orar exatamente com você que entrou aqui e que sua vida não está bem. Orar por você que está aqui com um Antônio, vai mais por favor. Orar por você que entrou aqui e que não está bem com Deus. Sabe que parece que sua casa está caindo. Eu queria que você viesse para frente, enquanto o irmão Antônio vai cantar. Nós já temos uma pessoa aqui. Deus é o Deus que responde dentro do seu contexto. Vem. Talvez você esteja aqui, está afastado da igreja. Talvez a igreja é um lugar estranho. Tem alguém assim? Se você estiver ao lado dessa pessoa, estenda as mãos. Esse lugar é um lugar de encontro. Venha. Alguém que está ao lado de alguém que está vivendo ou não vê. Alguém que precisa de abraço do Pai. Alguém que está aqui, como eu falei no congresso ontem, que precisa de cuidados pastorais. Romper esse corredor aqui é uma das coisas mais lindas que existe. Quinta-feira estava com ele, ajuda. E alguém rompeu um dos corredores mais difíceis. O Andressa também estava lá. A pessoa atravessou o outro lado da rua. Atravessou a rua e disse assim: eu quero voltar para Jesus. Essa noite, meu Deus, quer dar resposta para você. Quer dar um norte para a sua vida de uma forma colonial. Deus está dizendo: eu estou cansado dessa religiosidade fraca, ruim, pobre, que não produz louvor, que não produz adoração. Isso não é evangelho, porque evangelho de Jesus, ele produz encontro. Aleluia. Você que não precisa sair daqui da maneira que entrou. Você que precisa de paz. Talvez você esteja aqui no contexto de assim: não, presbítero Josival, meu problema não é Deus, meu problema é a igreja.
Eu quero Deus apesar da igreja. Talvez o seu conflito seja com a coletividade evangélica. Talvez um exemplo lá de fora que não te agradou. Eu quero te dizer que o meu Deus te dá resposta, dizendo que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Esse momento aqui é voluntário. Alguém que precisa de encontro, de conserto com Deus. Os demais estendam as suas mãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vergonhoso é pecar e fugir de Deus. Aleluia. Vergonha é não saber lidar com a dúvida da perda da comunhão. Vergonha é depois do pecado ser apunhalado pelo inimigo, e o mesmo inimigo que te ofertou é o mesmo que te acusa. Mas essa noite o Senhor te oferta, dizendo: eu apago o teu passado, restaura a minha aliança contigo, para que tu saibas que eu sou o Pai que perdoa todos aqueles que pedem. Quantos podem levantar as mãos, mas não mecanicamente, mas levantar sabendo que é a unção dessas suas mãos? E se quiser vir para frente, não tem problema. Não tem problema você se ajoelhar onde você está. Não tem problema. O que é que eu faço? Graças a Deus. Pode faltar. O que é que eu faço para ter vida eterna? O que é que eu faço para ter comunhão? Graças a Deus. A Não Deus. saia daqui dessa manhã. Você não precisa disso. Não seja duro com você mesmo. Não seja cruel com você mesmo. Talvez o teu pai foi cruel com você no começo. Mas você não precisa. Trabalhando com o seu pai. Aleluia. Volte, solta, videiro que pregava. Pode ter correção, sangue e paz. Aleluia.
Você olha e Deus cura. Aleluia. Soberano.